Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio RT1 Entrevista. Hoje nós vamos conversar com a Suelen Scope, que é consultora de gestão e também sócia da Singular Consultoria. E nós vamos conversar sobre liderança na era digital. Muito bem-vinda. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Hoje na RT1 Entrevista nós vamos conversar sobre liderança na era digital com a Suelen Scope, que é consultora de gestão e também sócia da Singular Consultoria. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Suelen. Obrigada. Olha, primeiro, antes as lideranças eram mais hierárquicas, né? Mais centradas no controle. E hoje, Suelen? A gente tem falado cada vez mais dessa mudança de comando e controle para a cultura mais colaborativa, né? Para essa liderança onde ela envolve mais as pessoas, ainda mais nessa era mais digital, né? Com mais tecnologia. Então, como é que a gente envolve cada vez mais os times e como é que a liderança se desenvolve também para esse momento? Eu acho que esse é um aspecto muito importante também do líder olhar para o desenvolvimento dele, né, enquanto profissional e enquanto líder, para lidar com essas mudanças que a gente tem falando, né, que a gente vem passando, na verdade. A gente falou muito já, não sei se você já ouviu sobre o mundo VUCA, né, que é esse mundo volátil, incerto, complexo, e as mudanças elas têm acontecido cada vez mais dessa maneira, né, sem certezas, né, sem, assim, num volume de tempo, às vezes até numa rapidez, né, com uma rapidez muito maior do que antes. E aí é preciso se adaptar a essas mudanças para conseguir gerenciar melhor as equipes. Sim, cada vez mais as empresas estão trabalhando virtualmente, né, remotamente. Como que os líderes precisam, eles precisam se adequar mais às ferramentas tecnológicas ou à parte mesmo comportamental? Eu diria que os dois, mas a parte comportamental é fundamental. Porque se antes, né, a gente ainda tem, claro, muitos ambientes presenciais, né, mas como você falou, cada vez mais também ambientes remotos, né? Acho que na pandemia foi o auge, porque o que era presencial ainda assim migrou pro remoto e depois alguns voltaram, mas outros não, enfim. E aí, como é que, se já é difícil criar um vínculo, né, assim, construir confiança, desenvolver as pessoas estando ali lado a lado, presencialmente, como é que eu faço isso remotamente? Então, essas competências comportamentais são fundamentais, né? Como é que o líder constrói essa confiança, né, com a equipe dele? Como é que ele desenvolve, como é que ele tem esse olhar para o desenvolvimento, para o aprendizado de cada pessoa da equipe dele? Né? Então, as duas coisas são importantes, mas eu diria que o comportamental é realmente fundamental. Mas até a questão para criar mesmo a empatia, é um desafio, né? Exatamente. E eu diria também que a questão das ferramentas também é importante, né? Porque hoje a gente tem diversas ferramentas até para esses, por exemplo, salas de trabalho que são remotas, que são, né, online, enfim. Então, é possível a gente usar essas ferramentas, usar essa tecnologia a favor, né? E especialmente os times que trabalham remotos. Então, é importante o líder procurar, quais ferramentas que favorecem o meu trabalho, que ajudam nessa gestão da equipe, que ajudam nessa colaboração da equipe, né? Porque é importante, porque quando um time ele é completamente remoto ou parte remoto, acaba que tem uma tendência a uma construção mais individualizada, né? Porque eu trabalho sozinho, então eu construo sozinho. Quando você está trabalhando presencialmente do lado a lado, por mais que cada um esteja fazendo a sua atividade, você tem uma troca imediata, né? E quando você está no remoto, dificilmente você vai falar, deixa eu te ligar, né? Vamos fazer uma chamada, até porque as pessoas estão cansadas um pouco de chamada, de vídeo toda hora. Então ela vai fazer uma chamada quando é uma reunião mais importante, mas ela não vai, a qualquer dúvida, trocar ali uma ideia. E no lado a lado a gente faz isso, né? Eu estou fazendo aqui, o que você acha disso daqui? E a gente troca uma ideia e desenvolve. Então,
essas ferramentas são importantes do líder buscar, né? Que ferramentas que eu posso usar para essa colaboração entre o time, né? E proporcionar esses momentos de colaboração, isso é importante. Então, quais são as principais habilidades de liderança necessárias, principalmente para inspirar e motivar equipes distribuídas? Acho que a primeira é conseguir a capacidade de construir a confiança, de fortalecer vínculos, né? Eu acho que essa é fundamental, assim. Como é que a pessoa não vai se aproximar da liderança se ela enxergar o líder num pedestal? Distante. Você falou da empatia também, né? Então, eu não vou conseguir criar um vínculo com a minha equipe se a minha equipe me enxerga enquanto líder num pedestal, né? Então, a gente precisa tirar isso e se aproximar mais. Entender que o líder é um ser humano, né? Ele está ali, ele tem os erros, ele tem os acertos, né? Ele está ali se desenvolvendo também enquanto líder, assim como os profissionais. E eu acho que isso ajuda muito a criar confiança. Porque quando eu não enxergo a pessoa lá em cima, eu consigo me identificar muito mais. E não deixo os funcionários à vontade, né? Exato. Os colaboradores à vontade. Exato. E aí, quando a gente consegue criar esse vínculo, a gente constrói cada vez mais vínculos de confiança também, né? Então, acho que a primeira é realmente essa capacidade de construir confiança, assim, de como é que a gente se relaciona melhor, constrói essa confiança com o time, né? Acho que a segunda essa capacidade de aprendizagem ativa. Eu diria que também é uma habilidade fundamental para o líder hoje, né? A gente vive nesse mundo, como eu falei antes, de muitas mudanças, de incertezas, e aí eu preciso, enquanto líder, aprender ativamente, né? A gente fala até que a gente precisa aprender a reaprender, né? Assim, a dizer, ok, o que era dessa maneira talvez não seja mais, e como é que eu me adapto a esse novo cenário, como é que eu aprendo, né, de uma outra forma isso daqui. E aí eu acho que a aprendizagem ativa para o líder e esse olhar do líder para o desenvolvimento do time, eu diria que acho que é uma outra competência também. Né? O líder também erra, né, Suelen? Também. A gente tem que se permitir errar enquanto líder, né? Porque hoje os líderes, principalmente, são muito cobrados, né? Sim, exatamente. É aquilo que eu falei do pedestal ali, né? É entender que ele não é esse o local do líder, né? Ele também erra, faz parte. E como é que a gente aprende com os erros, né? A gente tem visto esse movimento de inovação também muito forte dentro das empresas, só que para eu também ter um momento de inovação, vai passar por erros, vai passar por, né, teste, erra, acerta, testa de novo, corrige, né? E esses erros e aprendizagens, eu lembrei que a gente estava conversando agora há pouco lá na sala de reunião, antes de vir para o estúdio, e a Suelen tocou num ponto bem interessante, que são as gerações trabalhando juntas, né, Suelen? Sim. Hoje a gente tem uma qualidade de vida muito maior do que a gente tinha antes, né? Então a gente tem gerações diferentes trabalhando juntos. Hoje acho que a gente tem 4 gerações trabalhando juntas, né? Tem pessoas de 18, 20 anos, que são a geração Z, que a gente chama, que estão entrando no mercado de trabalho, né? E tem pessoas de 65 anos, que é a geração Baby Boomers, que estão no mercado de trabalho. Então, e aí tem as outras gerações no meio ainda ali, né? Então, e é uma troca enorme, né? É uma troca enorme. E eu acho que tem um ponto muito positivo, que é a diversidade de opiniões, de olhares, de pensamentos. Isso para o líder é muito legal, porque imagina você, enquanto líder, ter diversos olhares dentro da equipe, né? Diversas opiniões dentro da equipe. Por outro lado, sempre tem, né, o ônus e o bônus. Tem a dificuldade de você também, sim, gerenciar conflitos que vão acontecer entre as diferentes gerações, né? Provavelmente as pessoas de gerações anteriores vão achar as gerações mais novas muito mais impacientes, né? Sim. Eu sempre brinco, a gente precisa entender um pouco também que as gerações, elas têm características, né, daquela geração. Né? Antes eu sempre falo, a gente não esperava, hoje a pessoa não espera para tirar uma dúvida. Estou com alguma dúvida, pega o celular do bolso, joga lá na internet e tá lá. Preciso falar com alguém, pego aqui, mando a mensagem e falo com alguém. Antes a gente tinha que esperar
como é que a gente pesquisava antigamente, né? Como é que eu tirava dúvida, como é que eu falava com alguém, não estava no meu bolso, não estava na minha palma da mão. Então isso traz essa característica para a nova geração, de uma geração que quer um tempo, né, que as coisas com respostas mais rápidas, e aí as outras gerações acham que são mais impacientes, enfim. Então esse também é um desafio para a liderança, de como é que ela vai gerenciar diferentes gerações na mesma equipe. E às vezes o líder é de uma geração e tem outras gerações abaixo dele, né, assim, da equipe. Então esse também é um desafio mais atual, porque antes a gente não tinha tanta essa diversidade, até como eu disse antes, pela qualidade de vida e tal. Então talvez saíam antes do mercado de trabalho. Sim. Hoje as diferenças entre as gerações são cada vez mais fortes, justamente pelo avanço da tecnologia, né? Traz essas diferenças das gerações. Sim. E quais são os desafios éticos e de privacidade, Suelen, que os líderes devem considerar ao implementar novas tecnologias e ferramentas digitais em suas estratégias de liderança? Acho que uma coisa que eu já ouvi muito falarem é que essa era digital, né, não tem barreiras, né? Por um lado, é bom essa questão de a gente pode falar com pessoas do mundo inteiro, ter pessoas trabalhando em locais diferentes, mas também tem uma questão aí de cuidado, de privacidade, de dados, e não só a privacidade em si, essa questão ética dos dados, mas até uma questão ética no sentido de cuidado e respeito a, por exemplo, horários de trabalho, sabe? Acho que algumas coisas a gente precisa cuidar, assim, que a gente está muito acostumado, a tecnologia trouxe, como eu falei, qualquer coisa eu mando uma mensagem na hora, né? Mas até a questão de, ok, qual é o horário para mandar mensagem de trabalho, né? Acho que alguns cuidados a gente precisa ter e o líder precisa ter. A gente acaba misturando, né, Suelen? Virou uma coisa meio que automática, né? Exatamente. A gente não tem mais horário de trabalho, horário para a família, acaba que se a gente não se vigiar mesmo, um atropela o outro, né? Exato, exato. Não, esse é um cuidado. E aí acho que tem ferramentas, por exemplo, hoje, que você consegue agendar mensagens. Então, eu quero falar alguma coisa, agenda para o outro dia, né? Já passou do horário, alguma coisa assim. Então, por isso que eu falei antes, o conhecimento das ferramentas é importante, porque a gente usa a nosso favor, né? Então, ok, eu conhecer essas ferramentas vão me ajudar, né, numa comunicação, por exemplo, como essa. Então, acho que tem essas questões, e aí tem, além disso, uma questão realmente de segurança de dados, de informação dos colaboradores, de clientes, porque hoje, né, nesse momento mais digital, tudo a gente tem ali as informações de cliente, de colaborador, né, de fornecedor. Então, também tem essas questões, mas eu trago assim para a liderança do dia a dia mesmo, isso que eu acho que é mais corriqueiro, né? Que acontece ali, esses cuidados realmente com essas questões, às vezes, de privacidade, de dados, de horário, enfim. E até, pegando esse gancho, com a proliferação das redes sociais e a crescente importância também da presença online, como os líderes podem construir uma marca digital sólida e autêntica para inspirar confiança e engajamento com suas equipes e os stakeholders, né? Acho que tem uma questão muito, como você falou, né, das redes sociais, a gente construir a marca pessoal, e acho que é importante construir essa marca com base no conhecimento que a gente tem, né? Então, acho que esse é um ponto de início para o líder ok, qual é o conhecimento, com o que eu trabalho, né? E até entender não só o que eu tenho de conhecimento para compartilhar, por exemplo, que eu posso estar compartilhando nas redes sociais e tudo mais, mas fazer esse link também com o propósito, sabe? O que eu quero passar de imagem para as outras pessoas, como é que eu vou inspirar essas outras pessoas. Para não ser um marketing puro, né, de olha, eu sou um bom líder ou alguma coisa nesse sentido, mas algo que realmente vai construir positivamente, né, e vai influenciar outras pessoas também positivamente, né? Porque eu acho que tem muito disso, quando a gente fala de liderança, a gente fala dessa capacidade de influenciar, né, os outros, de realmente estar à frente e inspirar, como você falou, né? Então, acho que essa é uma pergunta que o líder deve se fazer, como é que eu me torno e me mostro nas redes, nesse caso, né, um líder inspirador, né, com base em que exatamente faço a diferença, exato. Então, buscar entender quais são esses meus pontos fortes, que conhecimento eu consigo agregar para essas pessoas e tudo, para mostrar o que realmente
eu tenho de bagagem, de conhecimento, de experiência. Eu coloquei um ponto aqui também sobre inteligência artificial, né? À medida que a inteligência artificial e a automação desempenham um papel mais significativo nos negócios, como equilibrar a adoção dessas tecnologias com o desenvolvimento contínuo das habilidades humanas, né? E a garantia de uma abordagem humanizada à liderança. Tem o Fórum Econômico Mundial, ele fala, a cada 5 anos ele se reúne para definir as habilidades dos profissionais dos próximos 5, né? Então, em 2020, eles se reuniram para definiram as 10 habilidades principais do profissional para 2025. E é muito interessante que você falou dessa questão do avanço da automação e tudo mais, né, em contrapartida com essas questões mais comportamentais. Sim. Quando a gente olha para essas 10 habilidades que o Fórum Econômico Mundial listou para 2025, tem 2 que são relacionadas à tecnologia. E a gente pensa logo que a maioria vai estar ligada à tecnologia. Tem 2 relacionadas à tecnologia. Uso de tecnologia, programação, alguma outra coisa nesse sentido. O restante comportamental. As demais é comportamental, é pensamento analítico, é resiliência, flexibilidade, é aprendizagem ativa, que eu falei anteriormente, é realmente essa capacidade crítica. Então, são questões realmente de eu ter criticidade, de eu conseguir analisar logicamente, de eu aprender ativamente, de eu ser resiliente por conta dessas mudanças. Então, são questões muito comportamentais, né? Então, é muito interessante que a gente vê realmente, a automação, a digitalização, ela vem para contribuir, né? E eu acho que isso é importante porque até dá mais tempo para o líder pensar mais estrategicamente, por exemplo, no negócio, na equipe. Se eu consigo automatizar processos que antes eu tinha que fazer, porque não tinha ferramentas para isso, né? Se a automatização ela vem muito para isso, para ajudar nesses processos mais operacionais, para liberar um pouco mais também de tempo para essa estratégia, para o líder olhar, para aprender ativamente, para desenvolver essas questões mais comportamentais, para desenvolver as pessoas da equipe, o vínculo com as pessoas, né? Então, é usar essa automação, essa digitalização de processos a nosso favor, né? Então, enquanto líder, até entender o que eu consigo até, às vezes, delegar de atividades mais operacionais, automatizar e tudo mais, para que eu tenha um momento de pensar mais estrategicamente, tanto na minha equipe como no meu negócio, né? Olha, a Suelen é consultora de gestão, mas ela também é sócia da Singular Consultoria. E agora, em setembro, né, Suelen, vai acontecer a 35ª edição da turma do programa de líderes. Isso. Conta pra gente um pouquinho como funciona. E olha, são 10 mulheres. As mulheres dominam aí a Singular. A Singular é uma empresa de 10 mulheres, né, hoje. Na verdade, nós somos 10 mulheres que trabalham presencialmente aqui em Manaus, somos 11, porque nós temos uma consultora também em São Paulo. E aí, das que participam do programa de líderes, acho que tem 4 ou 5 instrutoras que participam ativamente do programa de líderes, que é muito legal porque traz olhares de consultoras diferentes, vivências diferentes. Mas o programa Líderes é um programa que a gente desenvolveu lá em 2014, para as empresas inicialmente, e em 2016 a gente começou com turmas abertas, né? E aí essa que vai abrir agora é uma dessas turmas abertas. Então é um programa que ele tem, acho que 2 pilares fundamentais, é o autoconhecimento, o desenvolvimento do líder, né? E um pilar de desenvolvimento de gestão. Eu sempre falo que quando a gente assume uma posição de liderança, né? Quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem esse desafio de trabalhar as pessoas, desenvolvimento das pessoas, influenciar, inspirar as pessoas, e a gente assume mais responsabilidades de gestão também, né? Então a gente trouxe para o programa Líderes esse olhar. Então a gente tem um olhar muito no início do programa para o autoconhecimento, para eu liderar o outro, eu preciso me conhecer e me entender também primeiro. E aí a gente vai para uma questão também de inteligência emocional, de resiliência, para poder entrar nessa parte de liderança mesmo, como é que eu lidero, entender estilos diferentes de liderança, como é que eu comunico, né, melhor com a minha equipe, dou feedbacks mais assertivos e tudo mais. Então a gente trabalha muito forte esse pilar, né, de desenvolvimento tanto do líder, né, enquanto profissional e desenvolvimento da equipe dele. E o pilar de gestão, de ferramentas de gestão, de como é que eu entendo a questão da cultura da organização que eu estou inserido, como é que eu
faço a missão, visão e valores, sair da parede e ir para o uso, para a prática no dia a dia, que ferramentas de gestão eu posso usar para priorizar atividades, para fazer planejamento estratégico, enfim. Então tem muito esses 2 pilares principais no programa Líderes. Bacana. E começa quando? Começa dia 18 de setembro essa turma e vai até dia 4 de dezembro. São 10 encontros, né? Acontecem à noite. Essa turma vai ser numa segunda-feira, então toda segunda à noite. Às vezes é terça, às vezes é quarta, cada turma a gente abre num dia diferente da semana, até para dar oportunidades. Tem profissionais que já têm outra atividade em algum dia, então a gente sempre abre em turmas, em horários e dias diferentes, para dar a oportunidade de outras pessoas participarem, né? Então essa começa dia 18 de setembro, vai até 4 de dezembro. Então toda segunda noite, com exceção de 1 ou 2 segundas que é feriado, e aí a gente pula. Legal. E as pessoas têm aderido bastante ao programa? Tem. Eu acho que uma coisa muito legal é porque além da gente ter instrutoras da Singularity diferentes, né, nos encontros, então a gente consegue trazer olhares, vivências diferentes. Na turma aberta também tem uma coisa positiva que é a troca entre os participantes, né, esse networking, essa troca de vivências, de realidades diferentes. Então tem um líder de uma empresa do comércio que senta do lado de um líder de uma empresa de serviço e ali a gente faz muitas atividades, enfim, para ter essa troca mesmo, né? E ali, além do conhecimento que a gente está trazendo, tem também a troca entre eles de experiência, de vivência, que isso também agrega bastante, né? Então, um programa de mais de 30 horas de muita troca, de muito conhecimento. Que bacana. Quem tiver interesse, então, procura onde, Suelen? Procura no site da Singularity, singularity.com.br, ou tem também a Singularity Consultoria, ou também as redes sociais. Tem o Instagram, Singularity Consultoria, e aí também lá tem o link para contato, para o WhatsApp, enfim, aí dá para conseguir todas as informações. Ótimo. Singularity Consultoria, redes sociais e site, a Singularity Consultoria. E a Suelen é uma das instrutoras, né, Suelen? Sim. Então, sou também uma das instrutoras do programa Líderes. Olha, Suelen, te agradeço imensamente, adorei nossa conversa. Eu ficaria ainda aqui mais uma meia hora conversando. Obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal. Olha, hoje nós conversamos com a Suelen Scope, que é consultora de gestão e também sócia da Singularity Consultoria. Nós conversamos sobre liderança na era digital. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. Até a próxima!